Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que aparece muito no consultório e que eu sei que você provavelmente vai se enxergar no que eu vou dizer. O homem moderno, ele foi treinado, a cabeça dele está meio que programada para desejar coisas e odiar os meios pelos quais ele poderia atingir essas coisas. E é claro que o resultado disso vai ser um fracasso, uma tristeza, uma falta de poder, de sentimento de que se consegue adquirir aquilo. Então, se você for analisar, o que acontece muito? Eu quero tal coisa. Eu quero ficar forte, eu quero ficar inteligente, eu quero que a minha família seja unida. Mas esses mesmos caras não querem treinar nem fazer dieta, não querem abrir mão do tempo pessoal, né, fazendo coisas que eles gostam de fazer para estar com a família. E esqueci do segundo exemplo que eu dei, ficar inteligente. Não querem ler, né, não querem estudar, fazer um curso, uma pós-graduação, seja o que for, dedicar o tempo ao estudo. O que acontece aqui? Perceba, né? Santo Tomás disse que aquele que ama os fins deve amar os meios. É necessário, é uma conjuntura. E por que esses homens não amam os meios, né? Porque simplesmente eles não amam tanto assim os fins. Eles não desejam aquilo verdadeiramente. Muitas vezes eles até podem querer aquilo, né? Eles veem que aquilo é bom e desejam desejar. Você consegue entender a diferença aqui, né? O homem que quer algo e quer muito, ele acaba dando um jeito. Ele acaba suportando os meios. E não só suportar, mas ele acaba gostando, ele acaba pegando gosto. Eu vou te contar o porquê. E isso aqui é muito importante. Apesar de simples, na prática isso aqui fica um pouco de lado, que é o seguinte. O homem, ele quer ser forte fisicamente, que é um exemplo concreto, é mais fácil da gente entender isso aqui. É muito claro, é muito clara a ciência por trás, é muito claro o processo que eu preciso fazer por trás. Isso aqui já está comprovado, não tem discussão. É dieta e treino. Se eu fizer isso por um tempo determinado, eu ficarei forte. O que acontece aqui? Esse cara ele não quer fazer dieta e o treino, só que ele não percebe o seguinte, que a dieta e o treino não é um meio ruim que ele tem que passar pelo qual ele se tornará forte. A dieta e o treino é ele se tornando forte a cada dia. É ele já atingindo aquela meta que ele tem de maneira gradual. Então ele já é forte, de certa forma, se ele está no processo de se tornar forte. Você consegue entender isso? Talvez não no nível que ele queira, 5% de massa de gordura, né, etc. Ele pode ter uma meta bem grande, então parece que ele ainda não chegou naquela finalidade. Mas perceba que o processo é ele se tornando aquilo a cada dia. Então entende como o segredo aqui é entender aquilo que eu quero e entender que eu me torno aquilo a cada dia do processo. E não como se o meio fosse uma coisa terrível que eu nunca vou amar, que é tipo um contraponto daquilo que eu quero ser. Pelo contrário, é aquilo que é mais necessário. Então, o grande segredo aqui está em dois fatores. Primeiro deles, entender o que realmente se quer. Eu quero ficar forte por quê? De onde eu tirei isso? Isso aqui é muito engraçado, porque se você analisar as coisas que você diz que quer, você anotar aquilo e meditar sobre aquilo, você vai perceber o seguinte, muitas das coisas que estão ali você não quer de verdade. Você nem sabe de onde que veio aquilo. E eu vou te falar de onde que veio. Às vezes veio de um filme, às vezes veio de uma novela, às vezes veio de uma conversa que alguém comentou com você que aquilo é bacana. Então, como nós, seres humanos modernos, né, não meditamos, nós vivemos no piloto automático o tempo inteiro, nós não temos sonhos, nós não temos coisas que nós queremos de verdade. Então, quando alguém fala algo para nós que parece bom, eu falo, nossa, legal, isso me impacta. E aí eu começo a comprar aquele sonho. E isso não tem problema nenhum fazer isso. Porém, se eu não medito naquilo profundamente, eu fico com esse querer. Isso parece bom,
eu até penso que eu quero aquilo, mas eu não quero o suficiente a ponto de trilhar o caminho para chegar lá. E esse é o problema. Então, primeira coisa, primeiro fator, decidir o que eu quero de verdade. Excluir tudo aquilo que não faz sentido para mim. Tudo aquilo que eu penso que eu quero, eu coloco no papel e começo a meditar sobre aquilo e falo, cara, isso não faz sentido para a minha realidade. De várias coisas que você pensa que você quer, talvez sobre uma ou duas que você fale, cara, isso aqui é realmente interessante. E então, muito bom. Porque o que torna algo interessante? Você se imaginar com aquela finalidade, um corpo forte. O que isso vai mudar na minha realidade? O quanto que isso vai impactar minha vida positivamente? Uma família unida, um corpo forte, uma mente mais apta, mais inteligente, mais rica culturalmente. O que eu vou ganhar com essas coisas? O que isso vai impactar a minha vida positivamente? Entende? Então, ter uma clareza absurda do que eu ganho ao conquistar esses bens. Isso é necessário. E ao mapear isso, quando eu digo querer, é isso que eu estou falando. Não pode ser um querer brando. Ah, eu quero, sei lá, parece bom. Não. É ler aquilo ali, se arrepiar, falar, caralho, isso aqui eu quero. Isso aqui vai mudar minha vida, bicho. Isso aqui é outro patamar. E aí você pode pegar até exemplos de pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu leio Vidas de Santos, é algo que me arrepia. Eu falo, caramba, né? Vários casos reais das vidas deles, e escolhas que eles fizeram, e renúncias, e, enfim, virtudes que conquistaram. Muitas das coisas eu olho e falo, caramba, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho essa força. Mas isso aqui eu quero. Isso aqui me move. Isso aqui é algo que eu desejo ardentemente. Desejo muito isso aqui. Consegue entender? Isso, para mim, é algo que meu coração aponta. No caso, o coração, um símbolo como vontade, né? Isso aqui eu quero. Então, mapeie esses quereres que você quer, que você pensa que quer, e defina 1, 2 ou 3 que você queira de verdade, intensamente. Beleza? Qual que é o segundo fator? Pensar nos meios para chegar lá. Então, se eu quero ter uma vida de santidade ou desenvolver tal virtude, o que eu preciso? O que esses caras que têm isso fizeram? Mapeie isso. Tenha clareza dos processos. Então, tá, o corpo forte, dieta, treino. Como? 3 vezes por semana de musculação, 2 de cardio. Qual que é a dieta? Qual que é o meu gasto de caloria basal? E quanto que eu gasto aí com os meus exercícios? E para fazer um déficit calórico, quanto que eu tenho que comer? Entendeu? E como que eu posso comer mais saudável essas calorias? Mapeia. É ser mais virtuoso. Qual virtude? Como eu faço isso? É a paciência. Então eu vou começar a escutar as pessoas com mais calma, sem pressa, sem querer interromper. Se eu estiver num momento de desagrado, né, um momento que alguma coisa que eu não quero esteja acontecendo, eu suportar aquilo com calma, respirando fundo. Tá tudo bem? E assim eu treino minha paciência, então é isso que eu preciso fazer? Ok, estou enxergando os meios pelos quais eu vou atingir aquele bem que eu tanto quero. E aí eu tenho que olhar para esses meios e amá-los. E desejá-los com a mesma intensidade com qual eu desejo o fim. Perceber que, se eu quero a paciência, o momento que eu estou sofrendo, né, alguma ocasião da vida, e eu respiro fundo e eu suporto aquilo com calma, sem desespero, sem inquietação, eu já estou me tornando paciente. Aquilo já é a própria finalidade acontecendo em menor grau. Então eu devo amar aquilo. Que bom que Deus me mandou esse momento de provação, que eu odeio estar aqui, mas eu estou treinando a minha paciência. Que bom que eu estou acordando, em vez de comer um saco de pão de forma, eu estou comendo aqui o meu frango com batata doce. Que delícia isso aqui, bicho. Estou me tornando mais forte fisicamente. Já estou sendo 1% mais forte hoje. Entende? Então, o segredo aqui, o grande segredo e simples pra caramba, mas difícil de colocar em prática, é você decidir o que você realmente quer, mapear, ter clareza, desenvolver aí o caminho e jogar. Esse amor que você tem pelo fim, ele precisa transbordar para os meios. E aí você consegue fazer aquilo. E aí, algumas regras boas, né? Regras para que isso funcione. Não reclame. Sabe a pessoa que quer algo e ela reclama de tudo aquilo que leva ela para esse algo. Porra, esse cara tá na merda, cara.
Então reclama que tem que ir na academia, reclama que tem que fazer dieta. Esse cara tá fadado ao fracasso. Não vai ter jeito. O cara reclama de tudo que acontece de ruim com ele. O cara nunca vai ser paciente. Então perceba o seguinte, comece a amar, não reclamar, desenvolver e perceber a melhora a cada dia. O cara que consegue fazer isso, ele vai para outro patamar. Beleza? Ele realmente consegue conquistar aquelas coisas e não apenas, vamos supor, conquistar e perder, porque cheguei na minha meta, mas eu odeio fazer aquilo, então eu paro, eu volto para o estado passado. Então ele realmente desenvolve o amor por aquilo na própria vida. Esse cara, ele não vai parar de treinar e fazer dieta. Esse cara não vai deixar de ser paciente, né, quando ele conquistar essa virtude. Por quê? Porque ele aprendeu a amar os meios pelos quais ele mantém aquilo. Tudo aquilo que você não luta por manter é degradado. Então a virtude que você adquiriu, você vai perder. O corpo forte, a inteligência, se você para de ler, você acaba perdendo também. Então, manter os bons hábitos. Primeiro desenvolvê-los, depois mantê-los com amor, percebendo que aquilo que transforma a tua personalidade, que forja o teu caráter e te transforma num homem melhor. Beleza? Meus caros, para quem quiser ajuda nesse processo, quem quiser entrar numa comunidade de homens que estejam buscando as mesmas coisas e um esteja apoiando o outro, além de você ter aulas que você vai poder melhorar essa formação, além de um acompanhamento quinzenal ao vivo, comigo, né, com aulas, aprofundamento de temas e também tirar dúvidas, você precisa se tornar membro fundador do Sanctus Club. Então comenta aqui embaixo, 0204, para eu saber que você quer ser membro fundador do Sanctus Club, que eu vou te encaminhar um link para que você entre no grupo do WhatsApp e possa aí receber as informações dessa comunidade de formação para homens que nós estamos formando. Tá bom? Te espero lá. Até mais, meu caro. Fique com Deus.